estamos dando sequência, que é o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. No item 18, que fala sobre a indulgência. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos têm más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessares de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável. E Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Dufetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar e também na reflexão do nosso estudo, nosso querido amigo Herbert Contígio, a vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que estão aqui presentes e sejam bem-vindos aqueles que a qualquer tempo e espaço vão entrar nas redes sociais para assistirem esse estudo da noite de hoje. Vamos falar sobre uma palavrinha simples, mas ao mesmo tempo complexa, né? A indulgência. A indulgência é uma das maiores virtudes que uma pessoa pode ter. E às vezes a gente não compreende o que é uma indulgência. Indulgência é aquela capacidade que nós temos de entender a outra pessoa, de reconhecer que a pessoa está em um momento evolutivo que passa por algumas necessidades. É um olhar de amor ao nosso irmão. O nosso irmão, assim como nós, é falho, está numa caminhada cheia de obstáculos. E em muitas das vezes, não temos paciência, tolerância, misericórdia e agimos com pensamento julgador e repressivo sobre aquele que tanto necessita. A indulgência, então, é algo que nós precisamos conquistar. E conquistando, faremos dias melhores. As questões sociais, relacionamentos, as convivências se tornarão muito melhores quando conseguimos avançar nos aspectos da indulgência com o nosso irmão. Mas a doutrina espírita vem esclarecendo o porquê disso. Assim como todos os estudos, o Evangelho de Jesus, as leituras edificantes vindo das obras da espiritualidade,
precisamos analisar, precisamos questionar, precisamos entender, compreender. Não questionar naquele sentido de não acreditar, mas no sentido de ter consciência sobre aquele processo, sobre aquela situação e o que aquilo reflete em nós e no nosso desenvolvimento. Então, para entendermos a indulgência com o outro, precisamos entender quem é o outro e quem somos nós perante a evolução espiritual, né? O outro é o outro encarnado ou desencarnado, mas vamos tomar por base os encarnados do mundo físico. Quem são os encarnados do mundo físico? Em uma forma geral, né? Aqui o mundo físico é um mundo tridimensional, é um mundo em 3D, né? Você vê tempo, você vê espaço, você vê comprimento, largura e altura, né? É um mundo tridimensional. Se você sai lá fora, é o que a sua visão, a sua percepção consegue identificar. Nesse mundo físico estão encarnados espíritos das mais diversas classes evolutivas, pertencentes ao nosso orbe espiritual. Aqui temos espíritos necessitados, muito necessitados, pouco necessitados, necessitados de uma maneira mediana, poucos necessitados e mais evoluídos. É interessante isso, né? Basta analisarmos as pessoas do nosso convívio. Não tem pessoas que nós aprendemos com elas muitas coisas? Já avançaram alguns passos na senda evolutiva? Nos ensinam, nos ajudam, nos dão a mão, nos estendem aquilo que precisamos, nos apoiam, são o nosso suporte. E temos também irmãos de caminhada que são mais necessitados. Quando olhamos para eles com os olhos primitivos que ainda temos rejeição. São pessoas do mal, são pessoas não evoluídas, são pessoas más, são pessoas que eu quero distância, são pessoas que eu não quero convívio, são pessoas que não me fazem bem, nem fazem bem a outras pessoas, mas são nossos irmãos de caminhada mais necessitados do que nós. Bom, isso é o mundo físico, e nós estamos aí esmerilando uns aos outros, tendo a oportunidade de aprender com os mais evoluídos e de ajudar, auxiliar os mais necessitados. No mundo espiritual, como é? Existe o mundo físico e o mundo espiritual? Não. Existe o mundo físico, em que aqui tem Brasil, Japão, Inglaterra, Europa, Ásia, tem países, tem línguas, tem raças, tem cores, tem uma diversidade de evoluções e de sentidos na humanidade. No mundo espiritual, em relação à evolução do espírito, existem níveis vibracionais. Não existe um mundo espiritual. Existem vários mundos espirituais. Um livro que mostra isso claramente é O Nosso Lar, também materializado em filmes que mostram o mundo espiritual, pegando o nosso lar como base, como visão disso que estamos falando. Lembram que André Luiz desencarnou e foi para o umbral? E lá ele passou 8 anos, esse relato tem no livro, 8 anos no umbral. Umbral é um mundo espiritual, é uma faixa vibracional, é um nível onde vários espíritos afins se encontram.
é um mundo espiritual com a densidade mais baixa. Olha, quem se encontra no mundo espiritual do umbral? Pessoas arrependidas, pessoas com remorso, com culpa, pessoas com julgamentos, pessoas que não aproveitaram bem o último projeto reencarnatório. Não evoluíram, cresceram, despertaram o necessário. Quando desencarna, aquela responsabilidade que está no nosso inconsciente se faz consciente. E não é um juiz que manda a pessoa para o umbral. Ninguém manda ninguém para o inferno. A nossa consciência é que nos cobra. E quando a gente está encarnado, tudo fica no inconsciente. A gente não lembra, a gente não sabe. Não temos a percepção sobre a seriedade e a diversidade do nosso projeto reencarnatório. Mas quando desencarnamos, o que acontece? Aquilo que estava no inconsciente se torna nítido. E nós nos cobramos, e nós arrependemos, e nós automaticamente nos refletimos nessa zona, nessa área, nessa dimensão de vibração de arrependimento, de sofrimento. Eternamente? Nunca. Todos nós já passamos por lá. Ficamos o tempo necessário para tomar consciência e ter força suficiente para reerguer. E quando isso acontece, somos automaticamente resgatados, transferidos para outros níveis vibracionais. André Luiz foi levado ao nosso lar. Entre o nosso lar e o umbral também existem outras faixas vibratórias. Lembram que a mãe de André Luiz o visitava no nosso lar? E ela era um espírito superior ao nível vibracional daquele lugar. E ela ia, por um tempo determinado, com a permissão dos espíritos superiores, conversar com André. E depois voltava para o mundo dela. Então, o mundo espiritual, que nós falamos ir para o céu, é uma porção, uma infinidade de camadas, de níveis evolutivos. Jesus de Nazaré, nem consigo mencionar. Pois então, aqui no planeta Terra, estão encarnados todos os níveis vibracionais, ao mesmo tempo e ao mesmo espaço, entre nós, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio, aqui no salão, aonde formos, temos. Ninguém está no mesmo nível de humanidade em relação ao mundo espiritual. Mas este é o ponto importante da nossa caminhada. Porque quando viemos para o mundo físico, saímos de um nível vibracional, saímos de uma faixa espiritual. Nessa faixa espiritual estão ali as nossas conquistas, os nossos avanços, o nosso patrimônio espiritual e também as nossas doenças espirituais, as nossas necessidades de cura, doenças que nós mesmos criamos nas últimas encarnações, devido à frequência em pensamentos, sentimentos e ações que nos deixaram fora da evolução. Necessidades que somente através de um projeto reencarnatório
conseguimos superá-las. Necessidades que fazem parte de cada um de nós. Me conta, quem aqui vive uma vida 100% de alegrias, de felicidades, de ausência de provas, de ausências de expiações? Me fala aqui também quem vive 100% do tempo refletido somente em provas e expiações e sofrimentos. Cada um de nós temos uma parcela de céu e de inferno dentro de nós. Flashes do mundo de regeneração e também necessidades espirituais que vêm através das provas e das expiações para que possamos superá-las, livrarmos dela. E um projeto reencarnatório consta essas duas grandezas na nossa existência: se livrar dos equívocos do passado e plantar um novo futuro. Vejam que maravilha! Porque sabemos, a espiritualidade nos trouxe, já provou cientificamente que nós somos o reflexo das nossas últimas reencarnações. Tudo que nós passamos é devido ao que fizemos, ao que conquistamos e ao que insistimos em errar. Nada é de graça, nada é por acaso, nada é um sorteio, tudo é plantado, tudo é colhido. Sabe aonde está a maravilha disso? Que o passado não volta e o futuro é inevitável. E o futuro, ele é o que estamos fazendo hoje, o que estamos nos transformando hoje, para fazer um futuro muito melhor do que o nosso presente. Por isso é importante ter a consciência de que qualquer irmão que você encontra, ele está em uma faixa vibracional. E se ele se reflete na sua frente, fazendo o que tem de costume, criando intrigas, trazendo discórdias, abalando o nosso sistema neurológico de pensamento e sentimentos, aquele irmão é o mecanismo que Jesus coloca para que possamos nos transformar. Facilitando isso que eu terminei de falar, as necessidades que temos espiritualmente, não precisamos buscá-las, elas acontecem. A vida nos traz, nas entrelinhas do dia a dia, situações para que possamos exercitar as nossas deficiências. O que nós devemos buscar com muita intensidade? Autoconhecimento. Estudar. Exercitar o que estudamos. Exercitar as leituras, os estudos, as palavras, aquilo que aprendemos desde quando Jesus veio, através de todas as religiões cristãs, até os dias de hoje. O que já aprendemos no passado e o que estamos aprendendo agora, o que vamos aprender no futuro, isso nós devemos sempre buscar. Mas o mundo físico é marcado por provas, por frio, calor, fome, tristeza, angústia, solidão, perdas, desesperos, angústias, desavenças, equívocos. Não busquem, não precisa. E vai aparecer, vai refletir o que é importante para você, o que é necessário para você. Em que consiste um processo evolutivo? Conhecimento, reflexão,
oportunidade, a prova é a oportunidade. Transformação, mudança de comportamento, reforma íntima, mudança de hábito, fazer diferente, sentir diferente, pensar diferente. Desde quando nascemos até quando desencarnamos, vamos passar por todas as provas que temos necessidades. E elas somente vão se dissipar quando conseguimos superar. Enquanto não superar, elas vão permanecer. De uma forma, de outra, num sentido de outro. Somente quando mudarmos a forma de pensar e de agir e de sentir em relação àquela prova, agirmos de uma maneira diferente, a partir daquele momento ela não faz mais necessidade. Se você superou a prova, por que ela vai aparecer novamente? Outras provas surgirão diante das necessidades espirituais que temos. Então, olha, indulgência com o nosso irmão. Por que a seriedade disso? E esclarecer na noite de hoje sobre isso. Porque o nosso irmão, ele é o exercício das nossas deficiências. É através de ter indulgência com o nosso irmão que nós superamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, em acharmos que ele é inferior e nós somos superiores. Porque aos olhos de Deus, aquele que está no umbral e Jesus de Nazaré é do mesmo tamanho. São filhos de Deus. Jesus não deixou as suas ovelhas para buscar uma que perdeu? Ou seja, qual era mais importante naquele momento? Aqui estava perdida. Quem é mais importante aos olhos de Deus? Aqueles que são mais necessitados. Eles precisam da mão estendida, precisam da nossa compaixão, precisam do nosso amor. Amar não é abraçar, beijar, deixar a pessoa fazer o que quer com você e falar o que quer com você. Às vezes amar é falar um não, é falar, olha, nós não vamos entrar nessa vibração. Às vezes amar é o silêncio, às vezes amar é ser firme, às vezes amar é não responder e esperar o momento certo do abraço. É tão importante para o nosso irmão que precisa e muito mais para nós. Porque estamos também em uma faixa vibracional. E nós somente subimos os degraus da evolução quando superamos as nossas imperfeições. A importância que temos em refletir sobre isso. Porque a vida nos dá tudo. Nos dá a prova, a expiação e a regeneração. No momento planetário em que estamos hoje, na transição entre esses dois mundos, sentimos resquícios das provas e expiações, porque todos nós ainda passamos. Todos nós ainda temos dificuldades, ainda temos necessidades. Mas também conseguimos perceber flashes de luz do mundo de regeneração, que nos impulsionam a sermos melhores. A indulgência praticada pela humanidade
através do esforço de cada um fazendo o seu papel, é um mecanismo importantíssimo para que o mundo de regeneração se manifeste mais rapidamente, em maior frequência, auxiliando as zonas ainda sombrias deste planeta, esclarecendo a mente daqueles que ainda estão confusos. E quando desencarnarmos, aonde nos refletiremos? Bom, existe a possibilidade de você estar em uma faixa vibracional mediana, por exemplo, e depois desencarnar e não ir para essa faixa mediana e para uma faixa inferior? Existe? Existe. Como que isso acontece? Quando não cumprimos o nosso projeto reencarnatório. Quando não esforçamos para superar as nossas deficiências. Quando não aproveitamos as provas que a vida traz para analisarmos. Quando não estudamos, não temos conhecimento e agimos da mesma forma que sempre agimos nos últimos milênios. O que acontece? Desencarnamos, fizemos um projeto reencarnatório maravilhoso, com oportunidades de avanços evolutivos, através do nosso esforço, da nossa dedicação em estudar, do nosso entendimento em refletir sobre as provas da vida e o que aquilo traz para nós, e não tivemos a boa vontade de nos transformar internamente. Quando desencarnamos, percebemos o tempo perdido, um projeto reencarnatório divino, iluminado, com oportunidades significativas para a nossa felicidade, para o nosso encontro com familiares que estão em degraus mais altos do que o nosso, e nós não conseguimos. Quem nos manda para essa faixa vibracional? A nossa consciência, o nosso arrependimento. Ficamos lá por algum tempo, e quando percebemos que somente uma nova oportunidade é a chance de evolução, é o mecanismo da evolução, nós somos conduzidos aonde estávamos. Existe a possibilidade também de estarmos numa faixa vibracional e avançarmos 1 degrau, 2 degraus, mais ou mais? Existe. Um projeto reencarnatório como trazido pela espiritualidade é uma diversidade de opções de acordo com aquilo que nós nos empenhamos. Como que isso se dá? Quando buscamos o conhecimento. Buscar o conhecimento por si só é a base para evoluir. Mas quando o conhecimento começa a fazer sentido no dia a dia, aí está a chave. Porque uma leitura edificante alegra a alma, o coração, mas ela não transforma o indivíduo. O que transforma o indivíduo é naquele momento, no dia a dia, que o nosso irmão, à nossa frente, traz a prova. A mesma prova que nós passamos nas últimas reencarnações e pensamos e sentimos e agimos de forma equivocada. E aí você consegue pegar o ensinamento de Jesus e mudar um pouco a sua reação, seja ela no pensamento ou no sentimento ou nas ações, em relação àquela situação. A entender o porquê que aquela prova acontece.
Se uma prova acontece, existe um porquê. Existe uma necessidade nossa de passar por aquilo. E se não passarmos, vamos estagnar naquela prova. Ficar ali um tempo, até termos a consciência da necessidade desse avanço. E é muito interessante para quem gosta de refletir sobre quem é, aonde está e para onde vai, é analisar o tipo de provas que sempre acontece, as inquietudes que sempre vêm. Às vezes a situação financeira está tranquila, dá para sobreviver bem, mas o relacionamento conjugal é algo que entristece, é algo que angustia, é algo que você percebe que precisa melhorar. Quem? O outro ou você? Às vezes a relação conjugal está bem, está ótima, a família está tudo bem, mas no trabalho existem inquietudes. Às vezes está tudo no mundo externo, andando naturalmente, mas a saúde física começa a precisar de auxílio. Por quê? De graça? Não é. Processos naturais acontecem? Acontecem. Envelhecemos e desencarnamos. Mas analisem o que passamos e tenham a certeza de que algo no passado, através de um equívoco e da persistência nesse equívoco, geramos estas necessidades. Persistir no equívoco é muito traduzido pela lei da frequência. Aquilo em que mantemos uma maior frequência, lá nós estamos. Ou seja, o dia tem 24 horas. É importante refletir qual a maior frequência que você passou durante o dia. Foi reclamando? Foi ajudando? Foi buscando? Foi vibrando em que nível? Porque a frequência não é uma frequência assim, olha, eu vou ao centro toda quarta-feira, assisto o estudo do Evangelho, tomo um passe e vou embora para casa. 1 hora em uma semana. É uma frequência, né? Não que a frequência não é relacionada a frequentar algum lugar. O tempo necessário para você frequentar algum lugar e receber uma informação é um tempo curto. A frequência é relacionada a como reagimos no mundo diante do que aprendemos. Acordou de manhã, como foi sua manhã? Quantas vezes eu vibrei em alta frequência, quantas vezes eu baixei minha vibração, e à tarde e à noite? Porque também quando desencarnamos, estaremos nos refletindo naquilo que nós mantemos uma maior frequência enquanto encarnados. Por isso é importante receber um ensinamento, sim, estudar, mas orai e vigiai. Tudo que nós acabamos de falar, 2 palavras, orai e vigiai, é manter uma frequência 24 horas por dia, o máximo possível em boas vibrações. Mas é necessário também termos a consciência que somos ainda imperfeitos e não nos cobrarmos quando escorregões acontecerem. Existe algum problema em dar um escorregão? Inconsciente? Você no seu dia a dia, quando você percebe, você está numa situação difícil.
até esse ponto, não é problema. Mas a partir do momento que você percebe e se permite manter a frequência nessa vibração, aí a responsabilidade é sua. Porque o ideal seria viver naturalmente, leve, observando e tendo a vigilância necessária. Mas quando a prova surge, a situação surge e você entra naquela vibração, a partir do momento que percebeu, traga os ensinamentos de Jesus. Traga aquilo que você já aprendeu e mude a rota daquela vibração. Isso é superar. Porque às vezes entramos em um estado de vibração baixa em relação a outra pessoa, por exemplo, e nós, por vaidade, por orgulho e por um monte de outras palavras ainda deficientes, mantemos uma frequência naquela vibração por horas, às vezes dias, às vezes séculos, por causa de um atrito com um ser humano que está numa outra faixa vibracional. Ao invés de compreendermos que ele é um sofredor, necessitado, que precisa de compaixão, nos batemos de frente, nos permitimos vibrar da mesma forma. Quantos espíritos são atendidos nesta e em todas as casas, com raiva, com indignação, com perseguição, com obsessões, em fatos que aconteceram há milênios, há centenas de anos, há décadas. Os envolvidos já caminharam no processo evolutivo, mas ele ainda continua naquele momento, naquela vibração de raiva, de rancor, de ódio, de indignação. E aí é necessário a ajuda espiritual para que ele perceba que tudo passou e que aquilo era um grande mecanismo para ele aprender coisas que ele precisava. Que aquela situação que gerou nele o remorso, o rancor, a raiva, foi uma situação necessária para ele superar e ele não conseguiu. Por isso, é muito sério, maravilhoso, bonito, mas também requer disciplina, requer entendimento, um processo evolutivo. Porque todos nós queremos evoluir, todos nós queremos ser melhores, todos nós queremos que a nossa família, a humanidade, seja melhor. No fundo, todos nós queremos até aquele que é o mais perverso, seja melhor. Então vamos fazer o que é necessário. O primeiro passo é conosco. Conhecimento, reflexão, oportunidades, a vida nos traz todos os dias as provas. Transformação, reforma íntima, mudança de rota, pensar de uma maneira diferente, sentir de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente. E em paralelo com isso, indulgência ao nosso amado irmão que necessita mais do que nós. É um grande mecanismo de elevarmos a nossa vibração e ajudar o nosso irmão. Vamos refletir muito a forma com que nós olhamos para o mundo.
vamos sempre pensar assim. Existe uma frase interessante, né, que fala assim: como Jesus reagiria em tal situação? Já escutei isso muitas vezes. Não que devemos fazer igual a Jesus, por enquanto, mas reflitam assim: como Jesus olharia? Nem precisa de reagir, como Jesus lançaria o seu olhar sobre essa situação? E essa reflexão pode ser feita dentro do seu quarto. Não precisa ser no momento de prova. A reflexão, o orai e vigiai, é 24 horas por dia. Está em nossas mãos transformar os ensinamentos de Jesus em avanços evolutivos. Sabe por quê? A nossa consciência não sabe, mas na nossa inconsciência, os nossos familiares que amamos tanto estão em lugares mais avançados e queremos ir para lá. Nossos familiares que amamos tanto estão em lugares mais necessitados e queremos que eles cheguem até nós. Por isso precisamos ser indulgentes com todos que depararmos à nossa frente, ao nosso redor. Muito obrigado.